Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogarty da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogarty da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram? Toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Antes de começar nosso episódio, não deixe de apertar o botão de seguir, compartilhar ou deixar um comentário no episódio, porque isso ajuda o nosso time a continuar produzindo. Bom, o Dr. Arthur Cortarelli ainda está lá em Dallas fazendo um curso de desenho e coube a mim estar aqui hoje com o prazer de receber um conterrâneo meu. Hoje a gente vai falar sobre a importância da SBACV para os cirurgiões vasculares. E para conversar com a gente tem o recém-eleito presidente da SBACV do biênio 22-23, o Dr. Júlio Peclar, que além de atual presidente da Nacional, já foi presidente da Regional do Rio de Janeiro, onde também já ocupou todos os cargos da diretoria. No âmbito acadêmico, ele tem mestrado pela Unirio, doutorado pelo FRJ e é autor de 6 livros com temas dentro da nossa especialidade. Boa noite, presidente. Boa noite, Fábio, Luiz Eduardo, Arthur. Estou muito honrado em participar do Frêmito, sou fã de vocês e infelizmente eu não consegui vir antes, que essa vida de presidente da SBACV, ela está bem corrida, mas a gente finalmente conseguiu encaixar nossos horários e estou aqui com muito prazer e muito obrigado pelo convite. Bom, a gente estava quase pensando em entrevistá-lo lá em Brasília, né, Arthur? Aproveitar as idas dele lá. E você viu que não foi por um acaso, né? Escolhemos o Fábio aí para entrevistar um conterrâneo dele, que fica mais fluente aí no sotaque, né? Eu tô em minoria aqui hoje, eu vou ficar mais tranquilo, né? Mas a gente também tá bem animado aí para esse episódio. Arthur, eu testei aqui também, dei uma treinada aqui no meu vocabulário, então aprendi o 3, o 10, o biscoito e o jiu-jitsu para poder falar com a turma. Presidente, obrigado pela participação, é uma honra para nós, o segundo presidente da SBACV que a gente entrevista. Tá muito feliz de ter você aí no podcast. Porque tem uma semana que o Arthur só escuta funk em casa. Pra já ficar... Pagode também. Ele até ia ver os jogos do Flamengo, mas ele ia entrar em depressão. Não, mas aí foi bom ele não ver, porque eu sou vascaíno, né? Torcida aliado, sou palmeirense, então ótimo. A gente tá em casa, tá tranquilo. Lá em casa, inclusive, é uma democracia, né? Lá em casa, cada um escolhe seu time. Eu tenho 2 filhos, os 2 fazendo medicina. Cada um escolhe seu time. E eu escolho quem mora lá. Então, coincidentemente, os 2 viraram vascaínos. Olha que interessante isso. A democracia vence, né? Democracia é isso. Bom. Então, assim, doutor, primeiramente a gente queria parabenizar, né? Pela questão da eleição, da chapa. A gente viu que foi bem acirrado, mas estão bem esperançosos aí para esse biênio. E a gente sempre inicia o podcast fazendo uma pergunta da formação do convidado. Então, o que fez o senhor optar pela cirurgia vascular? Como que foi sua trajetória nessa escolha? É muito bom a gente falar da base, né? Da nossa história, porque a gente acaba virando exemplos para os que estão vindo depois. E eu decidi fazer cirurgia vascular. Eu entrei na faculdade, Luiz, para ser cirurgião. Se tivesse uma brecha para que eu fosse cirurgião sem fazer medicina, talvez eu buscasse essa brecha, né? Como antigamente, né? O cirurgião barbeiro. Barbeiro cirurgião, exato. Mas eu fiz cirurgia vascular por conta de ter me apaixonado pela especialidade durante a minha residência. Na verdade, foi até antes, durante a minha formação média, a minha graduação. No 5º ano de medicina, tem uma coisa que aconteceu que foi bem pontual. Eu trabalhava no CTI da Santa Casa de Misericórdia, do Rio de Janeiro. O Fábio conhece, né? Santa Casa é essa que hoje, infelizmente, está fechada, né? Mas aí é outra história. E era um concurso muito disputado para os acadêmicos do CTI da Santa Casa. E a gente entrou no CTI do Dr. Marcos Quinib e o Dr. Fernando Leibel, que eram os coordenadores do CTI naquele momento. Eu fui apresentado ao Dr. Arno, né? E eles eram muito amigos. E eu fui assistir uma cirurgia do Dr. Arno no hospital lá no Rio de Janeiro. E até então eu entrei na faculdade para ser obstetra, queria ser obstetra, cirurgião. Quando eu assisti ele operando aneurisma de aorta aberto, precisão transversa, falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não sabia nem o que era aquilo ali direito, no 5º ano, no aneurisma de aorta, tanta complexidade, é isso que eu quero fazer. Então foi a paixão que me moveu a escolher a cirurgia vascular. E eu sou suspeito, nós somos, né? Mas é a mais completa especialidade cirúrgica.
E você hoje tem aí um leque de opções, né? Tá aí para quem quiser ver. Você pode fazer cirurgia do tórax abdominal, você pode fazer a flebologia, né? Com a sua flebosuíte no consultório. Você pode fazer um pouco de cada coisa, desde que faça bem Ultrassom. feito. Ultrassom, acessos, ou seja, uma infinidade de possibilidades. E é realmente uma especialidade apaixonante. Então foi isso, foi o amor pela cirurgia vascular, que eu não sabia nem que existia, coisa que a gente via era do trauma, né? E quando eu assisti um aneurisma de aorta, uma cirurgia aberta, eu falei, é isso aí que eu vou fazer. O que me moveu foi a emoção, foi o amor ali pela paixão à primeira vista. Foi a paixão à primeira vista. Doutor Júlio, a gente escutando o seu currículo, a gente sabe que você sempre se interessou em participar de sociedade Sempre. e nesses cargos de liderança. O que que te fez, o que que te despertou essa vontade dessa vida associativa? Fábio, eu não tenho a menor dúvida que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. O médico hoje talvez ele esteja no pior momento da sua história. No Brasil nós somos 600 mil médicos. Nós temos 350 faculdades de medicina. Somos o número 1 no ranking mundial. 80% dessas faculdades de medicina, elas não têm a menor infraestrutura. O município não oferece infraestrutura. Então, eu acho que a gente tem que realmente focar na formação e eu espero que a gente consiga contribuir agora à frente da SBSV um pouquinho dentro dessa formação, um pouquinho dentro do estímulo ao jovem associado. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito pelo jovem associado, porque a culpa desse desinteresse do jovem pela vida associativa, e eu vou chegar onde você... pela vida associativa, a culpa desse desinteresse é nossa. É de quem veio antes, não é do jovem que está na residência, que está saindo agora. Então, a sociedade, assim como todas as entidades que nos representam, elas têm que estar unidas. E durante muito tempo, elas, infelizmente, não estiveram unidas. Então, ou a gente dá as mãos e vamos caminhar juntos, ou a gente vai sucumbir. Os interesses externos são muito grandes. Costumo dizer sempre que o nosso inimigo não está entre nós. Ele está lá fora, e nós sabemos quem são. Então, a gente pode falar um pouquinho mais, mas hoje eu fiquei muito feliz. A gente abriu o primeiro curso da sociedade pro associado adimplente da SBSV. O SBSV Capacita. 2 salas lotadas aqui em São Paulo. E quem estava ao nosso lado fazendo a abertura? Dr. César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Então, acho que o nosso papel, enquanto lideranças na vida associativa, é de agregar. Nós precisamos caminhar juntos. Ninguém é maior que a sociedade, ninguém é maior que a AMB, mas a gente precisa fortalecer as nossas entidades representativas. A vida associativa, ela o que eu vejo, é a única esperança que nós temos hoje. Estarmos fortalecidos juntos. CFM, AMB, Sociedade de Especialidade, Sindicato dos Médicos, que a gente às vezes fala tão pouco, né, mas são tão importantes também na questão do piso, do salário, da carreira de Estado. Então é isso. O que me moveu foi você trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Então, e é o que a gente vem tentando fazer à frente da diretoria executiva da SBSV. Você comentou do cirurgião jovem. Como que a gente atrai o cirurgião jovem para dentro da sociedade? Uma das formas é você trabalhar pela defesa profissional. Então, a gente acabou de lançar agora a segunda edição do modelo de remuneração da SBSV. Ela foi aperfeiçoada, ouvindo todos os presidentes regionais que puderam participar, ouvindo os diretores de defesa profissional. Esse modelo foi baseado no rol da SBSV-RJ, no modelo também vencedor de Pernambuco, no modelo que já tinha no site da SBSV Nacional, e isso foi feito através de inteligência coletiva. Você pega um modelo que deu certo, mas você tem que moldá-lo à realidade das mais variadas regionais, e ouvindo a todos. Só assim que a gente vai chegar a algum lugar. Eu acho que é por aí. A gente tem que ouvir mais do que falar. Quando você está à frente de uma associação tão importante quanto a nossa. Nós somos a segunda maior sociedade do mundo das especialidades. A gente só perde para a americana. Então, é isso. É caminhar juntos. Caminhar juntos. Então, você pode e deve ser competitivo, se aperfeiçoar, se especializar, mas fazendo parte de uma entidade que te represente. A outra coisa, a questão da educação médica continuada.
acabei de dizer, a gente está oferecendo, sem ônus adicional para o associado adimplente, um curso muito bem preparado. E aqui fica todo o meu agradecimento à minha diretoria, mas especialmente ao Dr. Edivaldo Juviliano, ao Dr. Walter Bunho de Araújo e à doutora Grace Mulatti, que é a coordenadora do curso. Nós tivemos o cuidado de formatar esse curso com colegas que não são do Conselho Científico, para que não tenha nenhum viés em relação à prova de título de especialista. E hoje a gente abriu o primeiro módulo em 2 salas realmente lotadas e com muito prazer e com a esperança de que o associado valorize isso, de que o jovem valorize isso também, né? A gente vai comentar sobre outras ações aí para o jovem associado, mas eu diria que esses são os 2 pilares principais, a defesa profissional e a educação médica continuada. Você sabe que eu estou conseguindo conviver aqui com os americanos, presidente, e vendo os bastidores do que eles vivem aqui. E tive agora no congresso anual, que é o Vascular Annual Meeting da SVS, e os mesmos problemas que a gente enfrenta no Brasil, eles enfrentam aqui também, né? Tanto uma baixa adesão dos residentes durante o período da graduação, depois dos egressos, como uma forte invasão das outras especialidades na área de atuação, cardiologia intervencionista, neurointervenção, e aqui eles têm muito nefrointervenção também, o que me chamou muito a atenção. Então, é muito bom escutar o senhor falar sobre isso e a gente perceber que tem um futuro próspero para nós vasculares e tem alguém pensando sobre isso. É isso, Arthur. A nefrointervenção, começando aí por onde você terminou, isso é um assunto que me incomoda particularmente muito. Eu já vou dar um spoiler aqui. O primeiro, a SBSV está apoiando a confecção de um livro sobre acessos vasculares feito só por cirurgiões vasculares. Esse livro vai ser lançado no Meeting 2023. Aqui é o segundo spoiler. Meeting 2023 da SBSV confirmado para setembro de 2023 aqui em São Paulo. Então todos já estão convidados. Mas essa é uma das nossas preocupações. Voltando um pouquinho na história, por que se criou a área de atuação em cirurgia vascular e endovascular? Para a defesa profissional. Ela foi criada, aqui todo o meu agradecimento e reconhecimento ao nosso querido ex-presidente da Nacional, Tomásio Meirelles, também Dr. Liberato, 2 ex-presidentes que marcaram a história da defesa profissional na SBSV e criaram, vendo esse risco da invasão de não especialistas, você ter a área de atuação. O Brasil, me corrija Arthur, Fábio, Luiz, se eu estiver enganado, mas provavelmente é o país no mundo onde o cirurgião vascular mais atua nas especialidades, nas áreas de atuação de cirurgia endovascular e de radiologia. Né? Lá fora você vê muito radiologista, intervencionista, hemodinamicista. É o contrário, né? É o contrário. E graças à SBSV, nós fortalecemos as especialidades, a cirurgia vascular, criando essas áreas de atuação. Como? Explicando, colocando para a Associação Médica Brasileira a importância da valorização do cirurgião vascular brasileiro, que a gente sabe que é o cirurgião vascular que deve fazer a angioplastia de carótida, a angioplastia de artéria renal, a revascularização de membro inferior, o aneurisma de aorta, né? Eu acho que é E para isso a gente tem que estar capacitado também, né? Então legal. A gente tem que ter essa preocupação. Então, são preocupações da SBSV, a gente está preocupado com isso, a gente está atuando também em relação a isso, e eu acho que isso é um trabalho contínuo, né? Então, que quem me suceda, a gente está falando aqui, dando os parabéns pela eleição, mas a nossa preocupação é sempre com uma linha sucessória que trilhe esse caminho, essa preocupação, independente do nome, mas que tem essa questão da continuidade. Os projetos, eles não podem ser de governo, né, Arthur? Os projetos, quando a gente fala de defesa profissional, que é o que a gente tem de mais caro, ele tem que ser de Estado. Então, sem dúvida, é uma gestão muito curta, 2 anos, né? Se o cara a cada 2 anos quiser mudar tudo, não faz sentido, né? Quem tem a ganhar é o associado. É o associado. Acho que o pensamento principal tem que ser esse, né? Então, assim, deixa eu te perguntar, presidente, em relação, a gente sempre fala aqui em nome dos residentes, né? Porque nosso público é muito forte da galera mais jovem, dos vasculares egressos, mais jovens e tal. E aí no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente tem inúmeras entidades de classe brigando pela anuidade dos profissionais. Então, às vezes o cara paga lá o CBC, daí ele paga a SBACV, daí ele paga a Sobrice, daí ele paga a MB, ele paga o CFM, às vezes ele paga 2 vezes o CFM, porque ele tem uma PJ e uma PF, né?
Então, putz, vai uma grana nisso. O que a gente pode falar para o residente para ele entender que o órgão de classe ele deve permanecer, pagar anuidade e fazer sentido para ele é esse BSV? Fico muito à vontade de te responder isso, Arthur. Numa das câmaras de representantes, isso deve ter uns 6 anos, talvez, foi até uma proposta minha. Eu estava na presidência da Regional do Rio e nós colocamos em votação que todo residente de clínica médica, de cirurgia geral, angiologia ou cirurgia vascular, ele possa entrar para a sociedade pagando uma anuidade de 25% do valor do integral, né? Então, até ele terminar a formação dele, em 5 anos, se eu não me engano, a proposta é de 5 a 6 anos. Está no nosso estatuto. Então, isso foi aprovado, não foi uma unanimidade, por conta da sociedade também depender desse recurso, mas foi aprovada. Então, hoje o residente, mesmo que seja de clínica médica, que vislumbre ser angiologista, o cirurgião geral, ele já entra para a sociedade como membro aspirante, ele está aspirando a ser um sócio efetivo, titular, ele entra já com uma anuidade muito baixinha e que possibilite ele de fazer isso. Mas é aquilo, a gente precisa ser interessante para que o jovem nos olhe de uma forma diferente. Como que você faz isso? Sendo representativo, né? O presidente daquela entidade me representa, ele fala a minha língua, eu tenho acesso a ele, né? Eu tenho acesso a ele. Eu posso chegar para o Dr. Júlio num congresso, posso falar com você? Então, isso aí, nós temos que ser acessíveis, né? Nós temos que ser acessíveis ao jovem, nós temos que ir até onde o jovem está. Eu estou aqui fazendo o trabalho de presidente, isso é vida associativa, né? Então você tem que dar voz a quem está de fato querendo contribuir. Sim, eu tenho uma pergunta nesse sentido, porque então a gente já falou, o primeiro passo é o cara se associar e o residente já pode se associar, então. Com 25%, sim. 25%. Ele se formou, Agora, Fábio, ele pode entrar para a sociedade. O cara que também tem essa visão de vida associativa e da importância, né, do trabalho da sociedade, assim, como é que ele pode fazer para participar ainda mais? Ele consegue participar de, não sei se de reunião, o cara acha Mesmo que ele não futuro... sendo chapa, né, Fábio? às vezes assim, no futuro eu acho que eu tenho interesse em ser diretor disso, eu acho que eu queria Começa pelas conhecer um pouco mais do regionais, trabalho. por exemplo. Começa pelas vai. regionais. Eu fui apresentado ao então presidente da Sociedade do Rio, pelo Dr. José Luiz Camarinha, do Rio de Janeiro, um ex-presidente da SBSV Nacional, e eu entrei como 2º ou 3º secretário. Então, assim, lá embaixo na chapa, mas eu já entrei. Falei, mas eu já estou entrando. Não, fica aí. E você vai tomando gosto. Você vai conhecendo pessoas, você vai vendo que tua voz chega... Faz diferença. Faz diferença. Então, é aquilo. Você não pode pegar ninguém e impor nada, mas o associado hoje que se aproximar da diretoria da sua regional... Tem espaço, então. Tem espaço. Tá. E nós queremos espaço. A SBSV precisa de uma renovação. 50% dos médicos da AMB hoje tem mais de 50 anos de idade, da Associação Médica Brasileira. Então, está na hora de renovar. Está na hora de ser mais interessante o associado. Então, todo jovem, o residente, deve frequentar as reuniões científicas, deve se aproximar, deve procurar o diretor científico, o presidente, dizer que tem um caso para apresentar, se aproximar. Daqui a pouco ele está na diretoria e aí, se realmente for aquilo que desperte ele, né? que mova ele, ele vai chegar onde ele quiser, porque espaço tem. Eu acho que a gente pode falar até com um pouco de propriedade com isso, que a gente fez participação recentemente aí também. Então, quando a gente iniciou o nosso trabalho, tivemos, né, conseguimos até umas publicações na revista, foi uma parceria bem interessante. E a gente tá aí, continua em prol, né, de fazer funcionar junto com a sociedade aí. A SBSV Então, conta com vocês, conta com Fogas, conta com Frêmito, agradece essa visibilidade. O que vocês precisarem da SBSV, eu estou me colocando à disposição em nome da diretoria. As portas estão abertas para vocês, totalmente abertas, tá? a gente fica muito feliz. E puxando um Legal. pouco então para essa questão do biênio do senhor, né, assim, teve esses 2 anos pandêmicos, que teve essa questão difícil já, então o senhor já assumiu num pós-pandemia, um monte de coisa pendente, acumulada. Como que estão essa questão da transição e como é que estão as propostas para o biênio? Muito interessante. Eu sou coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Fui para a reserva em 2018. Então essa barba aqui, ela não me representa, porque a vida inteira eu tive cara limpa. Mas então você na vida
Me perdi aqui, desculpa. Eu tava pensando, falei da Não, barba Seu aqui, já Bieno, vi. propostas da As gestão. propostas do biênio e como é que foi a transição pós-pandemia. Na verdade, já é até resultado, né? É. Porque o Pois é. Propostas barra o que já Pois aconteceu, é, né? eu ia falar exatamente, falei de Coronel Bombeiro e me perdi. Eu tô naquela fase do rescaldo, né? Na fase do rescaldo, então, de um grande incêndio. Então, a pandemia foi um grande incêndio e para todas as entidades e não foi diferente para nós. Então, nós vivemos momentos críticos todos viveram, de congressos que foram suspensos em cima da hora, da vida online que passou a ser a nossa realidade. Então, foi uma gestão do Bruno Naves extremamente vitoriosa nesse sentido. O acesso, a comunicação, ela se fortaleceu. Ele foi extremamente presente nas reuniões científicas das regionais. E o que a gente está pegando agora é uma sociedade que está se reentendendo. Nós estamos reaprendendo a lidar. Eu estou viajando o Brasil inteiro, vocês devem estar vendo aí. Semana passada eu estava em Belo Horizonte, na quinta-feira. Sexta de manhã peguei um voo, fui para Salvador. Ontem vim para cá, então por aí vai. A sua esposa deve estar muito feliz, né? Quando eu posso, ela vai comigo, né? Mas ela não pode falar em Brasília, viu, Luiz? Brasília não, Brasília Já de tá novo. traumatizado. Já. Próximo é só no Congresso. Só no Congresso. Não, mas deve ter. A gente já teve 3 convites do ministro diretamente, depois que a gente assumiu a cadeira na Câmara do Ministério da Saúde, né? Na Câmara Técnica Puxa, isso foi do uma Ministério vitória, da hein? Saúde. Pois é. Isso foi muito interessante e inédito, né, Arthur? A SBSB não era ouvida. Então, nós levamos um projeto. Posso falar disso aqui já? Ou vocês Claro, possam adiantar? não. Claro. Vamos Nós lá. levamos um projeto. Aí você vê, Fábio, o que é a vida associativa? Um associado que eu não conhecia, o Ricardo Bernardo, do Paraná, me liga. Presidente, eu tenho um projeto aqui, queria a sua ajuda para a gente criar um centro de aorta aí no Paraná. Viu, Arthur? Você é paranaense. Queria criar um centro de aorta aqui no Paraná para alta complexidade e tal. Falei, você está ligando para a pessoa errada. Você está ligando para o presidente da Nacional. Liga para o seu presidente da Regional do Paraná. A não ser que você queira fazer um projeto de centros de aorta No em Brasil. nível nacional. Opa, vamos fazer? Vamos fazer. Ele tinha uma reunião marcada através de um deputado estadual lá do Paraná para quinta-feira da semana seguinte. Isso era sexta anterior. Nós juntamos num grupo de WhatsApp, a inteligência coletiva de novo, um grupo de colegas que fazem do SUS a alta complexidade, o tóraco-abdominal, pegamos aquele projeto deles e moldamos para um projeto em nível nacional, e na quinta-feira seguinte eu estava com ele em Brasília para uma reunião na Conitec, com a doutora Sandra Uau. Barros. Legal. Ele apresentou brilhantemente o projeto, eles gostaram da apresentação. 15 dias depois, nós fomos convidados de novo para estarmos aí já com 3 secretarias do Ministério da Saúde. Uma delas, a doutora Maíra Botelho, que é a secretária responsável pelas verbas do Ministério da Saúde. Bilhões de verbas para o Ministério da Saúde. Ela nos ouviu, ao final ela me perguntou, doutor Júlio, por que o senhor não estava presente nos projetos até aqui, que a gente está desenvolvendo com as sociedades, com a cardiologia? Eu falei, doutora, a gente não foi convidado. A senhora manda o convite para mim que a gente vai se desculpar, mas... Não, como assim? Não foram convidados? Não fomos convidados. Então você vai participar, a gente vai fazer o lançamento de um projeto e eu quero a SBSV participando. Mas quando será esse lançamento? Quinta-feira da semana seguinte. Tudo assim, Fábio, 2, 3 dias depois. Olha o casamento do Dr. Júlio indo embora, hein? Olha aí, você tá vendo, Fábio? De Você tá tanta vendo? viagem. Não, mas eu não abandono ela, não, de jeito nenhum. Não, Ô, Fábio, e aí a gente estava lá, a SBSV, isso foi na quinta, na segunda-feira de manhã, uma reunião online já com o segundo escalão. E aí eu tô vendo eles falarem e tal, e a SBSV não tinha sido contemplada com nada. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? O nome da SBSV tá aqui, mas e aí? Todo mundo já há meses fazendo um trabalho junto ao Ministério, a SBSV vai aparecer lá, SBSV, e o que a gente ganha com isso? Aí eu falei, olha, a gente tem que ter algum... Não é possível. Não, mas vai ter com o tempo. Não, agora. A gente tem que mostrar ao associado alguma vantagem por estar aqui participando até né, de várias reuniões aqui com vocês. Foi aí que a gente conseguiu 70% de aumento nos honorários médicos para os aneurismas de aorta e de ilíaca. 70%, acho que tem mais de 14 anos que não tinha aumento no SUS para que vascular. beleza. Legal. Então a gente conseguiu, isso é fato, concreto. Parabéns, é uma vitória mesmo. Uma vitória. E mais do que isso, Arthur, a gente agora tem uma cadeira lá. Depois disso, nós fomos convidados 3 vezes diretamente pelo ministro para estar em outras reuniões.
Aí o doutor Antônio Carlos foi me representando em uma, o Leonardo, doutor Leonardo em outra. Então, assim, nós agora somos reconhecidos no Ministério da Saúde. E merecemos, né? Pelo tamanho da nossa sociedade, pela representatividade. Isso também o jovem vascular deve saber. Nós somos ouvidos agora junto ao Ministério da Saúde. Isso é uma porta que a gente conseguiu abrir, né? E não só para agora, né? Pensando no futuro, é uma oportunidade, na verdade. E você vê uma demanda de um sócio que virou um projeto nacional que nos possibilitou estar junto ao Ministério da Saúde. Isso é sensacional. Isso é vida associativa. A gente vai divulgar aqui o telefone do Dr. Júlio. Quem quiser telefonar dia e noite. Não, o Instagram pode ficar. Todos os meus pacientes têm meu telefone celular. Então pode divulgar, não tem problema nenhum. Pode ligar, não tem problema nenhum. É sem dúvida uma vitória. E é muito importante que seja falado isso, porque tem uma colocação que é muito medíocre e às vezes a gente escuta algumas pessoas fazerem, que é: eu não vou pagar, porque eu pago e eles não fazem nada por mim. E às vezes o cara que fala isso, ele é mais ingênuo do que medíocre. Às vezes ele é só ingênuo porque ele não está sabendo, a informação não está chegando na ponta da linha, né? Então é muito importante que o associado e o não associado escutem esse tipo de coisa, porque reflete diretamente na nossa prática. É importante o associado também saber que nenhum cargo da Nacional ele é remunerado. Então eu pago a mesma anuidade que vocês. Eu pago a mesma anuidade e eu deixo de fazer meu consultório, eu deixo de estar operando para poder estar me dedicando à vida associativa. Então não é um trabalho remunerado. Quem chega a trabalhar pela sociedade é por amor. É porque entende que aquilo dali é uma possibilidade de você mudar a vida de outros colegas. Eu não vejo como melhorar a minha vida sem que meus pares estejam beneficiados. Esse é o espírito associativo. Mais do que isso, a gente está falando do jovem. Eu tenho 2 filhos, eu falei no início aqui, em off, se eu não me engano, que fazem medicina. Eu gostaria de deixar um caminho melhor para eles. Então é isso. Eu acho que o espírito associativo é isso. Eu quero deixar de legado um pouquinho, um tijolinho, como todos os presidentes até hoje deixaram. Eu vou me sentir muito grato por isso, por essa possibilidade. Eu estou muito feliz pelo cargo que eu ocupo e sei da tamanha responsabilidade, não? Uma responsabilidade enorme, mas a gente está preparado para isso, um grupo muito qualificado. Fica aqui um abraço para todos os meus diretores e já parabenizo e agradeço a cada um deles pelo empenho até aqui. Ainda na pergunta do Luiz, Fábio, só para não fugir do assunto, a gente estava falando das propostas que o Dr. Júlio fez para o biênio 22-23 e de algumas realizações, né? Eu sei que tem muitas outras, que você falasse um pouco mais aí, Dr. Júlio, das propostas e das realizações. A gente já conseguiu do também, Congresso, o que mais que vem por aí? Isso foi outra reunião em Brasília, estou falando com vocês. A gente entregou ao deputado Luizinho, que é uma pessoa importantíssima, é lá do Rio de Janeiro, Fábio, da Frente Parlamentar de Medicina. Ele é um médico ortopedista e um grande representante nosso na Câmara, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Nós entregamos a ele um documento sugerindo que, inclusive, a glicose hipertônica não seja vendida sem receita médica. Porque os não médicos que estão aí invadindo as nossas especialidades, principalmente com a escleroterapia, eles usam muito a glicose. Então, para que você use a glicose, para que você possa comprar, que você tenha a receita médica. E esse projeto já virou um projeto de lei e vai ser aprovado. Isso vai ser aprovado. Interessante então, isso, hein? Legal demais. E a gente... bloqueio, assim, né? A gente sabe que isso, a culpa foi da defenestração da lei do ato médico. A lei do ato médico ela é ótima, só que ela foi vetada em vários pontos. E não estamos aqui para falar de política, mas isso aconteceu no governo da presidente Dilma Rousseff e a gente está pagando um preço alto por isso. E esses vetos na lei do ato médico possibilitaram que as entidades, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, entre outras, possam também fazer a escleroterapia. Então, mais do que isso, essas entidades estimulam os seus associados para que eles façam escleroterapia. Então, em nível nacional, não temos muito o que fazer a não ser modificar a lei do ato médico. Eu já ouvi também de parlamentares que se a gente mexer nisso agora, a situação pode piorar. Então, em nível regional, qual é o modelo de recomendação da nacional?
aproxime-se do Conselho Regional de Medicina, o presidente da regional se aproxima do presidente do Conselho Regional de Medicina e façam juntos essa denúncia. No Rio de Janeiro, a gente conseguiu fechar alguns cursos oferecidos por não médicos para escleroterapia através da vigilância sanitária. A vigilância sanitária nos fiscaliza. Ela também tem que fiscalizar os locais onde são realizados esse tipo de cursos, né? E fecharam alguns cursos. Eles podem abrir na semana seguinte, mas foram fechados. Então, enquanto a gente não conseguir modificar a lei do ato médico e retirar esses vetos, a gente vai ficar enxugando gelo. Mas mesmo essa questão de enxugar gelo é importante, para que a coisa não aumente ainda mais. Só de saber que tem um empecilho, Tem empecilho. a pessoa já pensa duas vezes, às vezes, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Já trava um Exatamente, pouco a exatamente. logística. Doutor Júlio, a gente queria falar agora um pouco sobre a formação do cirurgião vascular, tá? A gente sabe que a gente tem diversos programas espalhados pelo Brasil, cada um tem uma qualidade, cada um tem uma defasagem, tá? Tem lugar que é muito acadêmico, mas opera pouco, tem lugar que opera muito, mas não tem trabalho. Enfim, isso no final geram profissionais que são heterogêneos entre si e todos eles vão cair ali no mercado de trabalho. Isso pode ser um problema. Qual que é a visão da sociedade em relação a isso, em relação à formação dos cirurgiões vasculares? Excelente pergunta, Fábio. Eu sou particularmente contra a gente tomar decisões de aumentar tempo de formação sem melhorar a qualidade da formação. Porque não adianta você aumentar em 1, 2 anos a formação se você cai no mercado que está muito ruim para o cirurgião vascular de uma maneira geral. Então, acho que o foco é qualidade, muito mais do que a quantidade, né? Eu não acredito que uma residência que seja ruim hoje, aumentando a formação, ela vai passar a ser boa. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso para a gente não imputar mais sacrifício ao cirurgião vascular, que está no início da sua carreira, para que depois ele caia no mesmo mercado. Então, a nossa ideia, e aí, o que a sociedade pode fazer para ser bem objetivo? É o que a gente está procurando fazer. Nós oferecemos ao Conselho Científico da SBSV um treinamento para confecção de questões para a prova de título de especialista. Todas as bancas de endo, vascular, anjo e eco estão treinadas por uma empresa especializada nisso para que façam melhor as questões da prova de título. E mais do que isso, a gente vai mudar a prova de título de especialista a partir desse ano. A prova ela vai ser muito mais de avaliação de habilidades, discussão de avaliar raciocínio clínico. Nós teremos, para os candidatos que forem aprovados para a segunda fase, uma prova com simulador. Então, a gente vai conseguir avaliar as habilidades necessárias para que você seja cirurgião vascular. Então, menos rodapé, mais raciocínio clínico, mais praticidade. Isso é o que isso foi desenhado pelo Joveliano e pelo Walter. E uma coisa que eu prometi às minhas diretorias, eu não me meto no que tange a questão científica. Eu dou carta branca para eles e foi assim com o SBSV Capacita, foi assim no treinamento da banca e será assim na prova de título de especialista, seguindo os modelos americanos, principalmente. E puxando assim, doutor, falamos bem geral aí dos assuntos, na verdade, mas, por exemplo, teve essa questão de alguns locais estavam fazendo aquele experimento de fazer, ao invés de 2 anos, 3 anos direto de formação, veio no meio da pandemia. Eu acho que isso pode ter um pouco de impacto, mas se vocês têm alguma opinião formada com relação a isso, vão dar um passo para trás ou vão fazer novamente o Luiz, teste? esse assunto, eu vou falar por mim, Júlio Peclar, tá? Esse assunto não foi levado ainda a uma discussão de mesa diretora, de colegiado de presidente, mas eu vejo a formação em 4 anos, talvez em 5 anos, como ideal. O grande problema que eu estou vendo atualmente são os 3 anos de cirurgia geral. Então você começa a tua especialização em cirurgia vascular depois de 3 anos como residente em cirurgia geral. Até que ponto isso é interessante para o cirurgião vascular? Repito, você cai no mercado e o mercado está desse jeito. Então acho que a gente tem que investir na qualificação da especialização. Talvez 1 ano seja suficiente, uma boa residência de 1 ano em geral? Talvez sim, por que não? 2 anos, tá ótimo. 3 anos de cirurgia geral. Eu me preocupo muito com isso, sabe? Com o tempo com o qual o especialista cai no mercado. Quanto mais jovem ele entrar no mercado, com uma boa qualificação, melhor. Ele vai ter mais anos pela frente para se adequar às realidades, sabe?
Então, em princípio, a minha opinião é de que 4 anos está bom, 5 anos está bom, 6 anos é demais. Agora a gente tem que Presidente, discutir isso. mas tem algumas escolas já rodando esse piloto de 3 anos, né? Sim. Acho que são, aqui no estado de São Paulo, acho que tem 4 escolas, ou 5, talvez eu esteja errado. Qual que é a visão da Nacional em relação a isso? Se esse projeto vai ser parado agora ou se ele vai ser continuado, pelo menos para essas escolas que estão em teste? Então, Arthur, no que depender da Nacional, isso será amplamente discutido com todas as entidades responsáveis. A gente não vai, posso te garantir, nesse momento, levantar nenhuma bandeira ou contra ou a favor antes de uma discussão ampla sobre o tema. Esse tema, repito, ele impacta diretamente na formação, ele impacta diretamente na remuneração do associado, porque a gente é muito interessante como a gente fala fácil em aumentar um tempo de residência, mas a gente não fala da remuneração. Durante muito tempo, a impressão que dava, eu estava conversando com o Fábio e com o Luiz, é que você virava cirurgião vascular, virava especialista e acabou. Minha carreira está garantida, não é assim. Então, eu sou um dos mais jovens presidentes da história da SBSV eleito. Eu tenho obrigação de estar mais próximo do jovem. Então me preocupa, Arthur. Me preocupa a gente abraçar um modelo acadêmico, quando na verdade nem tudo é academicismo. Sabe? Eu acho que é importante você discutir isso aí. Sempre a sociedade tem que estar aberta. Eu falei, a gente tem que ouvir mais do que falar. Mas eu não fui convencido até aqui, talvez até porque a gente não tenha tido um amplo debate, de que 6 anos seja o ideal. Vai ser difícil me convencer, mas eu adoro mudar de opinião. Mas tem que me convencer, tem que ter argumentos fortes para isso. Tem que ter uma contrapartida. A gente está acostumado, principalmente o residente de cirurgia, a aguentar tudo, né? Mais um ano. Mas porque você vai melhorar nisso? Caramba! E qual é a contrapartida? Mais um ano de formação, mais 2 anos de formação. E aí? De fato, o que na prática isso me beneficiou? Tem alguns países que tem assim, você já é o especialista. Então, como residente, você vai receber um diferencial já como especialista, por exemplo. Agora eu sou um subespecialista. Então, na residência, eles fazem uma coisa gradativa que é que a gente não tem. Pois é. Né? Então, até que ponto vai ter esse benefício com essa contrapartida? Qual é o salário de um residente? 3 mil reais? É o salário de um residente? Em São Paulo não paga nenhum aluguel. Pois é. Isso não tem que ser discutido também? Isso não é tão importante quanto? Então, acho que esse debate ele tem que ser de fato amplo. A gente tem que abrir isso daí para o mundo real e a gente possa discutir sem vieses, sem... Né? Tá muito romântico e pouco prático. Por aí, é por aí. E existe, presidente, um posicionamento formal em relação aos estágios que funcionariam como pós-graduações, né? Estágio em cirurgia vascular. Nós temos... Que não são do MEC. Do MEC, né? Sim, nós temos uma comissão de residência médica e pós-graduação que ela está lá para isso, né? Então, as residências elas são vistoriadas, reavaliadas. Agora, na pandemia, a gente teve essa dificuldade, mas agora está retomando esse trabalho. Ela é coordenada, essa comissão, pela doutora Bárbara, do Paraná, e pelo doutor Armando, aqui de São Paulo. E a gente tem muita fé de que eles consigam, dentro desse rescaldo que estamos vivendo, que eles consigam avaliar o maior número de residências médicas e pós-graduações possível, né? Eu, particularmente, sou a favor da qualidade. Se é bem avaliada pelo MEC, não, a gente pode trabalhar junto ao MEC, deve trabalhar, mas a gente sabe, por exemplo, tem no próprio Rio, nós temos pós-graduações excelentes, pelo menos 1 ou 2, e que não estão mais vinculadas ao MEC, não tem mais o aval, perderam o aval até da SBSV, por conta dessa descontinuidade. Então, isso aí é obrigação nossa, né? Eu acho que quem se submete a fazer a prova de título de especialista tem que ter uma formação adequada, seja na residência médica, seja na pós-graduação. E, mais uma vez, daí o valor do nosso título de especialista. Né? Então, você pode ter hoje o RQA pela residência ou pelo título de especialista da SBSV. A gente tem que valorizar o nosso título cada vez mais. Isso vai ser feito, Arthur. Eu gostei muito de escutar a tua opinião, viu, presidente? Porque, assim, a gente defende muitos residentes aqui e esse aumento desenfreado do número de anos em formação, eu concordo completamente contigo, ele não reflete diretamente na qualidade. Às vezes, quem está lá em cima delegando sobre isso fica pensando que todas as escolas são que nem as grandes escolas do Rio e de São Paulo, e na verdade não são. Então não é porque o cara vai fazer o 3º ano de vascular que ele vai sair endovascular ou fazendo Doppler com melhor qualidade. Não é isso, ele vai passar mais um ano
fazendo mais do mesmo. Então, a minha opinião pessoal, talvez essa não seja a opinião do nosso canal, mas essa é a minha. O CBR, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, errou em aumentar o terceiro ano. O que vai acontecer com esses meninos é que eles vão passar mais um ano fazendo ficha de pronto-socorro. Eles não vão sair operando melhor videolaparoscopia ou operando GDP, enfim, né? E eu tenho um pouco de medo que isso aconteça com a nossa especialidade, porque se nem os professores de algumas escolas sabem fazer endovascular, pior ainda os egressos. Então o cara vai passar mais um ano lá fazendo casos de baixa complexidade, né? Então jogar para 3 anos, isso fada o cara a ficar 6 anos em pós-graduação aí, né? E se ele quiser fazer o Doppler, mais um, então 7. E aí eu escuto alguns colegas falarem assim, mas nos Estados Unidos é assim. Não tem como comparar um programa com o outro, porque como o Luiz falou, aqui o salário já começa em $4.500 e ele vai subindo. O cara faz uma carga horária programática, não faz essa loucura que a gente faz aí, né? Ele não tem que se submeter a tudo que a gente se submete. Então, os programas não podem ser comparados. A gente compara maçã com banana quando a gente fala de Brasil e Estados Unidos. Achei interessante a tua visão sobre isso. Ô, presidente, eu queria entender isso. Bom, obviamente que a gente não vai fazer só pergunta fácil, né? A gente tem que fazer umas perguntas difíceis também, né? Eu queria entender, óbvio que talvez não seja de sua responsabilidade responder sobre isso, mas você pode me ensinar o significado disso, né? É fácil eu entender por que a SBACV cobra para fazer a prova, porque tem uma puta logística para poder isso acontecer. Agora, por que a AMB cobra para poder emitir o título? Óbvio que eles têm uma logística para isso acontecer também, mas é muito mais burocracia interna do que uma logística física, como uma prova, né? Esse ano, eu não tenho o número também de cabeça, mas eu sei que bateu próximo a R$3.000 para não associados, né? O que na minha mente não faz sentido nenhum, sendo que é papelada. Por que eles cobram essa taxa? Pois é, mais uma pergunta que eu não tenho como te responder. A gente tem que perguntar ao presidente da AMB, à sua diretoria. O que eu posso dizer, Arthur, é que assim como a inadimplência das entidades, das sociedades médicas, ela é muito alta, a inadimplência é muito alta, a da AMB, isso dito pelo próprio presidente, ela é altíssima. Então a AMB hoje, se ela não mudar seu modelo de remuneração, porque as sociedades teriam que repassar anualmente valores para a AMB, e isso acaba não acontecendo da forma... Isso eu estou falando há 20 anos, é assim. Então existe um projeto da AMB, inclusive, que a gente vai levar agora na Câmara dos Representantes do Congresso, para rever esse modelo de captação da AMB. Porque senão a AMB ela vai sucumbir. Então eu não sei se é por aí a resposta, mas o que eu posso te dizer é que também não justifica. Você não pode, por não receber do seu associado, por ter uma inadimplência grande, cobrar um valor fora da realidade ao título, né? Pelo título de especialista. Mas a gente vai levar esse assunto ao Dr. César, eu tenho certeza que, inclusive hoje eu já o convidei, ele vai participar de uma entrevista na SBACV em Pauta, na revista oficial da SBACV, e pode ter certeza que essa tua dúvida, que também passou a ser minha a partir de agora, ela vai estar na pauta dessa entrevista. E ele é a pessoa mais indicada para isso. Assim, só concluindo essa parte, a impressão é que justamente eles têm um problema que tem muita inadimplência. Por quê? Tem muitas sociedades independentes que talvez não se conectem ou não tenham essa taxa, e aí como que eles vão compensar isso? Terceirizando o gasto, o valor que eles têm, aumentando para ter mais arrecadação. R$3.000 ao invés de... Então, a impressão que dá de fora, né? Como é que você vai atrair você ficar sócio, sendo que vai cobrar uma multa maior, como sendo? Eu acho que o mecanismo, talvez, de convencimento... Imagina um residente saindo e falar, pô, vou me associar para quê? Porque estão cobrando uma taxa maior? Eles têm que rever, talvez, um pouquinho a forma de levar isso para as pessoas, mídia social, talvez, enfim. A gente vai levar essa demanda, como eu disse, e hoje eu fiquei... ele esteve lá presente na abertura do Capacita, nas 2 salas, 2 lugares separados, ele estava muito feliz pela possibilidade dele poder falar com o jovem. Então isso é muito interessante, quando você vê uma liderança como ele, uma das maiores do Brasil, da Associação Médica Brasileira, falando com o olho brilhando para o jovem da SBACV.
Então a gente vai colocar isso na pauta e eu vou colocar ele na parede, como vocês estão fazendo comigo aqui agora, tenho certeza. Às vezes é que nem o senhor falou, é uma falta de comunicação. Eles devem ter um Exatamente. motivo, O imagino doutor que Júlio vai tenham, e não terceirizar o falaram. problema pra ele. É, Exato. lógico, lógico. Né? Matrix esquivou, já não falaram. Certo. Vamos levar essa resposta, vai estar na próxima edição da SBCV em pauta. Você quer ir lá, Arthur? Vamos falar de mídia social. Acho que até dá pra gente pôr aí na tela, né? Vocês que estão no estúdio, pra gente mostrar o Você consegue Instagram botar pra da gente? SBACV. Aí. Para quem está escutando a gente aqui e ainda não segue o Instagram da SBACV, faça-me o favor, né? Então acessa agora o Instagram aí, segue, o @SBACV Nacional. E aí a gente quer falar de mídia social porque isso vem ganhando cada vez mais destaque, em especial em áreas de estética. E a gente tem uma área de estética gigantesca aí, que é a flebologia, né? A gente queria saber qual é o posicionamento da SBACV em relação à divulgação de conteúdo nas mídias digitais. Eu só vou fazer um parênteses aqui, que eu estava vendo o Instagram semana passada, eu acho, e aí tinha um conselho do CFM falando sobre isso. E me chamou muito a atenção que tinha uma diretora falando que o médico não poderia colocar sequer o seu endereço de atendimento na mídia social, porque isso já refletia que ele estava fazendo marketing pessoal. Então, assim, meu posicionamento pessoal, né? A gente se sente um pouco desamparado em relação às sociedades, porque a gente vê outras profissionais fazendo, por exemplo, antes e depois, fazendo o seu merchan pessoal, vendendo o seu peixe, e a gente fica de mãos atadas, sem conseguir fazer, né? Então, esse é um lado ruim. Do outro lado, vem os excessos, né? Como a gente vê, por exemplo, aquela colega que fez um excesso na cirurgia plástica, mostrando absurdos lá. Aquilo lá não tem justificativa nenhuma, né? Então, tem que ter um meio termo, né? Nem 8, nem 80. Qual que é a posição da SBACV em relação a isso? A nossa posição é clara no sentido de preservação sempre de fazer um trabalho ético, né, Arthur? Nós temos que seguir regras e essas regras são delimitadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a orientação da SBACV é que a gente siga sem expor ao paciente. Você, por exemplo, não pode expor a sua imagem, expor a imagem do paciente, mesmo que ele autorize. Se o paciente tirar uma foto sua e ele postar, a responsabilidade é dele. Mas não é isso segundo as regras do CFM, isso não é da SBACV. Você não pode expor uma foto sua fazendo um laser, por exemplo, no paciente. Não pode. Você pode ser denunciado. Isso é antiético. Você está, além de estar expondo o teu paciente, você está usando, por exemplo, o laser para se destacar em relação a outro profissional. A questão do endereço, do telefone, eu desconheço. Eu acho isso um absurdo. Eu tenho o meu endereço e continuarei tendo no meu Instagram. Não, isso é um absurdo. Agora, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem exageros também na especialidade, né? São dancinhas, são coisas assim que são inacreditáveis às vezes. Eu estou velho, eu vou fazer 52 anos esse ano, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente divulga a nossa imagem. Então, é seguir aquilo dali, Arthur. Infelizmente, regras são feitas para serem seguidas, cumpridas, e os questionamentos devem ser levados, mas eu concordo, as regras são muito rígidas, sim. As regras são muito rígidas, sim. Isso pode ser trabalhado, mas não vai ser de uma hora para outra também, sabe? Então, muito daquilo dali que a gente vê nas regras do CFM são para proteger a nós mesmos e aos nossos pacientes. Sim. E a gente vê que, infelizmente, temos colegas que não têm limite, que acham que podem fazer tudo na rede social. Então, a minha opinião é que, nesse momento, a gente não fuja muito do que está determinado pelo Conselho Federal de Medicina. O Fábio vai ter que parar com a dancinha, então vai ter jeito. Já está Ele excluindo. Ele sai está excluindo a tanto conta do dancinha. TikTok aqui agora. Pois é, tem a tal da dança do Pedrinho, um dia dele. O Fábio faz isso? A cara dele, Vai. ele tem uma malemolência do Rio, sabe? Uma coisa diferenciada. Mas acho que são os extremos mesmo, né? Assim, Todos os meus 425 seguidores estão me vendo. mas os que querem fazer uma coisa mais ética e mais profissional acabam pagando pelo excesso dos outros. Né? Então, assim, talvez delimitar um pouco melhor. Não, você conseguir fazer coisas profissionais, enfim, sem expor o paciente, mas delimitando um pouco melhor o que não pode, você coíbe e, assim, de forma efetiva, né? Porque isso é outra coisa também que a gente observa. Você vê colegas fazendo, passando dos limites,
quantos são denunciados ou quantos têm a conta suspensa, ou enfim. Você não vê tantas ações nesse sentido, então eu acho que foge um pouco dos dois lados. Dentro dessa linha, Luiz, a gente fez recentemente um curso de gestão de carreira, principalmente pensando no jovem associado, e também isso gerou um segundo curso, que é o de marketing médico. E eu lembro que nesse curso de marketing médico foram quase 400 inscritos. Então foi realmente um sucesso e vale a pena o associado buscar no site, porque tem muitas dicas de colegas vasculares que fazem bem, Arthur, o marketing sem se expor e sem expor o seu paciente. Então vale a pena conferir. A gente pode até pensar, tive uma ideia aqui agora de fazer uma reedição desse curso agora no próximo ano, que esse ano, por conta do brasileiro, a coisa, mas de repente fazer uma reedição do próximo curso, e já convido aqui a turma de vocês do podcast aqui, do Frêmito, para participar. Doutor Júlio, recentemente o senhor publicou um livro sobre os honorários médicos, né? Sim. Todo mundo sabe. A gente queria saber um pouco da história do livro e qual é o impacto que a gente espera que... Se eu for lá, eu sou muito prático, né? Eu quero saber o que vai mudar a vida do cirurgião. Nós somos cirurgiões, né? Exato. Com todo respeito, então, aqui não tem clínico, né? Então, assim, Vamos resolver a bagaça, né? O que isso já mudou e o que isso vai mudar? Esse livro, ele veio... eu luto há muitos anos, Fábio, pela defesa profissional. Isso é uma veia e eu não posso negar que o Rio de Janeiro, para mim, é o berço da defesa profissional, é a minha escola, e a gente teve ações ali que impactaram, de fato, na realidade da remuneração do cirurgião vascular. E esse livro veio de acordo com a experiência que a gente adquiriu em todos esses anos de sociedade. É um livro que fala dos modelos de remuneração que nós temos hoje no Brasil, compara com o modelo americano, europeu, fala das entidades médicas que nos representam, fala da ANS, da regulamentação, do rol da ANS. Então, assim, ele traz para o médico de forma geral, e não só para o cirurgião vascular, um assunto que você não aprende na faculdade. Nenhum de nós aqui, apesar de vocês serem muito mais jovens, não tiveram nenhuma cadeira na faculdade falando da remuneração, da qualificação do profissional enquanto cirurgião, né, como profissional, como empresa. Você sai hoje, você vira empresário, você gera teu consultório. Onde que a gente já vai aprender isso? E ali tem um pouquinho também dessa questão de gestão de carreira. E ao final do livro, no último capítulo, a gente tem um depoimento de cada presidente das mais importantes sociedades médicas do Brasil. Então cada um fala um pouquinho sobre a sua vivência e o que a sua sociedade está fazendo em relação ao honorário nas especialidades. É um livro que eu recomendo, ele está disponível grátis no site da DOC, da editora DOC. É só entrar lá e você baixa o livro na hora, digital. E é isso, eu fiquei muito feliz de poder lançar esse livro em parceria com a jornalista Alice Seles. Sem ela, esse livro não teria acontecido. Então, está disponível para todos que desejarem no site da editora DOC. Pois a gente disponibiliza o link no Instagram. Opa, o pessoal obrigado. Poder acessar. Legal. E eu acho que isso também veio muito daquela questão. O senhor comentou, no tempo de residência a gente não tem isso. Então, por que não usar melhor o tempo de residência para assuntos como esse, né? Já dizia faria uma Sêneca, grande diferença. O que a gente tem de mais importante na vida é o tempo. Sem o tempo você não tem família, você não tem nada. Então, vamos valorizar nosso tempo. Voltando àquela questão da formação, 6 anos é bom, mas por que não 4? Tão bom quanto. Mas é isso, só filosofando um pouquinho aqui. E finalizando, a gente queria falar um pouco da questão do Congresso, né? Tivemos a pandemia, um monte de evento cancelado, tivemos que postergar por 2 anos. E o Congresso Vascular Brasileiro é o evento mais importante da especialidade, né? Sim. Bianual. E a próxima edição está confirmada, inclusive em Brasília. Estou esperando vocês lá. Né? Deixa eu fazer o meu mexer da minha casa também. Lógico. E o que Tem cama para todo mundo lá, Luiz? A gente vai dar para manejar. Mas o que o associado pode esperar? Como é que está o posicionamento da sociedade? Excelente oportunidade de falar do nosso Congresso Brasileiro. Vai ser o grande reencontro dos cirurgiões vasculares e angiologistas do Brasil. Ele ocorrerá de 15 a 19 de agosto em Brasília. Eu destaco aqui a importância dos grandes temas, né? São sempre bem-vindos, mas muita tecnologia, muita relação. A questão do marketing ela tá presente no Congresso, contemplada. A gente vai ter uma mesa de defesa profissional, que vai ser uma sessão solene na Câmara. Então a gente está muito feliz e desde já aqui parabenizo a comissão organizadora, capitaneada pelo Antônio Carlos. A gente está num alinhamento muito grande com essa comissão organizadora.
tanto nossa diretoria, quanto a diretoria que nos antecedeu também, que deu início a esse congresso. Eu fazia parte, eu era vice-presidente. Então, eu acho que vai ser um grande congresso. Repito aqui, eu já coloquei isso nas mídias, está no site da SBSV, mas é sempre bom lembrar, o associado adimplente da SBSV que queira fazer inscrição hoje, ele paga 50% do valor da inscrição. Então, eu acho que é uma grande possibilidade da gente reciclar, da gente se reencontrar. E é isso, eu estou esperançoso que seja o maior congresso da história da SBSV. Vai ser na melhor cidade, né? Então a gente tá bem esperançoso aí também. Depois do Rio? Acho que né, Fábio? Depois do Rio. Começou. Mas assim, sem bairrismo, tá? É só uma opinião pessoal. A estrutura de Brasília é sensacional, pelo amor de Deus. Bom, O espaço é a fantástico. gente está chegando ao fim do episódio e a gente queria agradecer a sua presença e que você deixasse uma mensagem final para a galera que está escutando a gente e também falar onde que os seguidores podem te encontrar nas redes. Meu Instagram, eu sou péssimo de mídia, viu, Arthur? Eu tenho que aprender com vocês aqui, mas tem lá, é o doutor.Júlio Peclar. Doutor.Júlio Peclar. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, agradeço imensamente o convite, uma grande oportunidade da SBSV ser ouvida pelo jovem, e é isso que a gente deseja nesse momento. A SBSV vai lutar a cada dia da nossa gestão para que a gente possa passar o bastão com uma sociedade melhor, com uma realidade melhor para o angiologista e para o cirurgião vascular, sempre naqueles dois pilares, defesa profissional e educação médica continuada, e abertos a mudarmos de opinião. Mas tem que ser um convencimento muito forte para que a gente mude, porque a gente entende que está num caminho bacana, no caminho certo, e ouvindo a todos. Isso é o que a gente tem feito. Então, um prazer enorme. Eu espero voltar aqui antes do final da nossa gestão, trazendo mais novidades. E é isso. Fica aqui meu carinho. Obrigado, Arthur, Luiz Eduardo, Fábio. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, doutor Júlio. O prazer foi todo nosso. E chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente onde você está escutando o podcast Frêmito e suas imagens usando o catéter Fogart. Não deixe de conferir e participar das nossas postagens no perfil do Instagram. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.